E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Ó, vamos começar um novo módulo hoje, tá? Um módulo de Físico-Química, nosso primeiro módulo de Físico-Química, um assunto assim super importante, bastante, muita linguagem química nele, então vamos prestar bastante atenção nesse início para que a gente entenda bem essas linguagens, tá? O capítulo chama-se Soluções, dá uma olhada aqui, ó. Soluções. A maneira mais simples de definir soluções, eu acho que todo mundo vai entender, mais grosseira é assim. Soluções são misturas homogêneas. É bem simples esse conceito, é bem grosseiro, mas ele funciona, tá? Então, qualquer mistura de substâncias que seja homogênea é uma solução. Por exemplo, água e um pouquinho de sal. O sal não se dissolve na água, então ali forma-se uma mistura homogênea. Aquilo é uma solução. A gente chama de solução aquosa de sal de cozinha. Né? Água e açúcar, um pouquinho de açúcar também dissolve. Então aquilo é uma solução. Já uma mistura de água e areia já não é uma solução, porque a mistura não é homogênea, uma mistura heterogênea. Tá bom? Fácil, fácil, não é? Então misturas homogêneas são consideradas soluções. Mas qual a importância de nós estudarmos as soluções na fisicoquímica? Por que é importante estudarmos misturas homogêneas? É simples, vê se você consegue entender em alguns minutos. É porque muitas substâncias que a gente vai utilizar em reações químicas, elas são sólidas. Por exemplo, os sais são sólidos, né? Porque são iônicos, né? Os ácidos não são sólidos, mas eles, só em solução aquosa, que eles se comportam como ácidos. Vamos explicar melhor. Sais são sólidos, seus íons estão muito unidos no retículo cristalino iônico, e para que esse sal reaja por exemplo, por dupla troca, que a gente já fez aqui, a gente já estudou em módulos anteriores, esses íons precisam estar livres para que eles possam se movimentar e fazer a dupla troca. O que a água faz, então? Então, quando você pega esse sal e dissolve na água, duas coisas acontecem. O sal se dissolve e imediatamente os íons se separam, se dissociam. Aí ele está pronto para fazer uma reação química, viu? Como as soluções são importantes. Outra, a caso do ácido. Os ácidos já não são iônicos, eles são moleculares. Mas ácido é toda substância que em solução aquosa libera H+. Então só libera H+ em solução aquosa. Por quê? Quando você pega o ácido e coloca em água, a água quebra a ligação covalente entre o hidrogênio e o A-metal, e aí forma o íon H+. Então o comportamento dessa substância passa a ser ácida. Então, mais do que entendido que as soluções aquosas são, as soluções, né, aquosas principalmente, são fundamentais no nosso ensino médio, tá? Sem as quais a gente não consegue estudar química. Então temos uma linguagem em cima das soluções que a gente precisa dominar, tá bom? Beleza? Então vamos fazer uma brincadeira aqui, só conceitual, uma introdução para a gente começar. Às vezes o aluno ele tem uma dúvida. Por exemplo, um copo com leite. Ali é uma mistura homogênea ou heterogênea. Ali deve ser uma solução ou não? Então, alguns alunos têm dúvida porque acham que a coisa é macroscópica e, por exemplo, diz que um copo com leite é uma mistura homogênea. E não é. Poxa, Marcelo, mas aquilo ali parece homogêneo e tal. Não é. Então, rapidamente, só nessa introdução, queria que vocês entendessem quando, de fato, uma mistura é homogênea e quando ela passa, e obviamente, por ser homogênea é uma solução, e quando ela deixa de ser homogênea e por isso não pode ser mais chamada de solução, tá? Então é simples, olha só. É simples, mas matematicamente, conceitualmente é meio complicado. Aí a gente vai tentar mostrar a matemática e depois um exemplo na prática que aí você entende melhor. A questão é a seguinte, dependendo do tamanho que o disperso fica com a água, dependendo do diâmetro que ele fica ali disperso na água, é que a gente entende se a mistura é homogênea ou não. Por exemplo, se o disperso ele fica com um tamanho que varia de 0 até 1 nanômetro, lê aqui, ó, nanômetro é 10 a menos 9 do metro, é algo muito pequenininho, né? 1 nanômetro é 10 a menos 9 metro. Então, se o disperso fica lá na água, num diâmetro que varia de 0 a 1 nanômetro, a gente então diz que esse disperso está tão bem dissolvido, mas tão bem dissolvido, que ele deve ser chamado de soluto, tá? E a água é um solvente, e, portanto, essa dispersão chama-se solução, tá? Então, começa a entender isso aí. As soluções só existem
quando o disperso está tão bem disperso no solvente, na água, que fica com tamanho, com diâmetro de 0 até 1 nanômetro. A gente chama essa dispersão de solução. O exemplo de solução são quase todas essas misturas que eu falei para vocês aí, água e sal, água e açúcar. E aí, fisicamente, tem uma bem legal. Nos primeiros módulos vocês tiveram essa aula, e aí você consegue entender bem. Quer ver? Uma solução, você não consegue separar os componentes, né, soluto e solvente, por filtração. Você não tem como tirar, porque o soluto, o disperso, está tão bem dissolvido na água, que tem esse tamanho, que não adianta que não há filtração que separe soluto de solvente, só por destilação. Aí sim, nós separaríamos fisicamente, tá bom? Beleza? Então, o conceito matemático é esse aqui. Agora, tem dispersões que o tamanho do disperso naquela dispersão passa de 1 nanômetro e vai até, por exemplo, 100 nanômetros. Então, de 1 até 100 nanômetros, essa dispersão é aquela que, aos nossos olhos, ela parece homogênea, mas de fato ela não é. É o leite, por exemplo, tá? Por exemplo, um mingau de amido de milho, que aquilo parece homogêneo. É um pote de maionese que parece homogênea, mas não é. Então essas dispersões são interessantes, não fazem nem a aula de hoje, porque a aula de hoje são só soluções, mas só para conceituar. Essas dispersões são importantes, caem no Enem, são conhecidas com esse nome aqui, pessoal. São os coloides, tá bom? Então os coloides são dispersões que aparentemente parecem homogêneas, mas não são, porque o disperso tem um tamanho maior naquela dispersão. E aí tem um tipo de filtro chamado ultrafiltro que já separa o disperso do dispersante. Então aquilo não é homogêneo. Só para que vocês saibam, só uma curiosidade, na verdade maionese é uma mistura de óleo e vinagre. Vinagre é uma solução aquosa, de um ácido. E óleo você sabe que não se mistura com água. Então óleo e água, um tipo de óleo e água é a maionese. Ué, mas como é que óleo e água não ficam misturados ali? Não, não ficam misturados, não ficam homogêneos, estão numa forma coloidal, é chamada emulsão, quando as duas substâncias são líquidas e estão no estado coloidal. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, tá? Fica tranquilo que a gente vai falar só sobre coloide. Cai todo ano no Enem, é impressionante, eles adoram colocar coloide, que é até uma aula bem complexa, mas é uma aula que a gente vai dar, tá? E para terminar, se você tiver uma dispersão em que o disperso tem um tamanho acima de 100 nanômetros, aí é uma mistura heterogênea grosseira, né? Só para você anotar, são as chamadas suspensões. Só para você ter uma ideia, suspensões são as dispersões grosseiras e heterogêneas que a gente, por exemplo, consegue separar os componentes num filtro, como a gente tem em casa. O filtro que a gente tem na nossa casa serve exclusivamente para tirar sólidos que estão em suspensão na água. Por favor, dissolvidos nunca, tá? Mistura heterogênea. A água, ela é muito bem tratada na estação de tratamento, só que no caminho até chegar às nossas casas, essa água pode acabar levando partículas de poeira, areia, e chega às nossas casas com essas partículas suspensas. Se a gente não filtrar, a gente acaba ingerindo areia, coisas que não se dissolvem bem na água, tá? Então o filtro serve para isso, para tirar sólidos em suspensão, mistura heterogênea grosseira. Você vê que eu saí um pouquinho da aula. Na verdade, a nossa aula está onde, gente? Só as soluções, só as misturas homogêneas. É só para você ter uma dimensão do que quando a mistura é homogênea, portanto é uma solução, e quando não é. Beleza? Então isso é a introdução para a gente então começar o estudo das soluções, tá bom?